Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Seleção Geek. Eu sou a Raquel. E o que acontece quando você pega uma família americana completamente comum, coloca essa família dentro de um subúrbio dos anos 80 e de repente joga dinossauros no meio dessa história? Parece uma ideia que poderia facilmente resultar em um filme completamente genérico, né? Mas aí você coloca David Robert Mitchell na direção, e é justamente aí que o filme O Fim da Rua começa a ficar muito mais interessante. Porque esse não é simplesmente um filme de dinossauros, é um filme sobre uma família que já estava enfrentando seus próprios problemas antes mesmo de descobrir que o mundo ao redor dela tinha se transformado em um verdadeiro campo de sobrevivência. E eu confesso pra vocês, eu não esperava gostar tanto desse filme, viu? Porque depois de algumas experiências recentes com filmes que tinham premissas excelentes, mas não sabiam muito bem o que fazer com elas, eu entrei aí pra assistir O Fim da Rua com um certo pé atrás. E eu saí pensando depois, cara, finalmente alguém fez um filme de dinossauros que parece estar ali se divertindo com isso. E olha, me surpreendi bastante mesmo, viu? E hoje eu resolvi conversar com vocês sobre O Fim da Rua, o novo filme de David Robert Mitchell, diretor de Corrente do Mal, e O Mistério de Silver Lake. Eu já adianto, esse é um filme que vale muito mais a pena descobrir no cinema do que deixar passar, viu? Mas eu vou falar tudo isso pra vocês nesse vídeo aqui, então chega de enrolação e bora pra review. A premissa é muito simples. A gente tá na década de 80, uma família vive tranquilamente em um bairro residencial americano. É uma casa bonitona, rua tranquila, vizinhos, filhos, problemas familiares, é claro, e aquela imagem clássica do sonho americano na tela. Até que alguma coisa inexplicável acontece e aquele pedaço do subúrbio acaba completamente isolado em um ambiente tomado por criaturas pré-históricas. Sim, dinossauros, gente, do jeito que eu gosto, viu? E o interessante é que o filme não perde muito tempo tentando transformar isso em uma enorme mitologia cheia de regras ali. A situação simplesmente acontece, né, do nada. E agora aquelas pessoas precisam descobrir como sobreviver. E pra mim, gente, essa simplicidade é uma das grandes virtudes desse filme. Porque Hollywood atualmente parece ter uma necessidade ali quase desesperada de transformar qualquer ideia em uma grande franquia, né? Tudo precisa ter universo, tudo precisa ter uma grande explicação. Só que aqui, não. David Robert Mitchell pega uma ideia absurda e pergunta: cara, e se isso simplesmente acontecesse e pronto? E aí ele deixa os personagens lidarem com as consequências. Eu achei isso fantástico. E apesar de ser um filme muito maior ali do que os trabalhos anteriores desse diretor, O Fim da Rua não parece ter apagado a personalidade do David Robert Mitchell, viu? Muito pelo contrário. Se você conhece Corrente do Mal, provavelmente vai perceber algumas familiaridades nesse filme aqui. Não necessariamente na história que está sendo contada, mas na maneira como o diretor trabalha o espaço, na maneira como ele constrói a expectativa de quem está assistindo e na forma como o perigo pode estar presente dentro de um ambiente aparentemente seguro. Porque esse diretor parece ter uma grande obsessão, né? Que é mostrar que a sensação de segurança pode ser apenas uma bela de uma ilusão. E isso aparece de maneiras diferentes ao longo da carreira dele. Por exemplo, em A Corrente do Mal, o perigo podia estar andando tranquilamente atrás de você. E aqui ele pode estar escondido atrás da sua própria casa, né? E a escolha do subúrbio, eu achei perfeita para trabalhar isso, gente. Uma das coisas que eu mais gostei nesse filme é justamente a maneira como aquele bairro é apresentado. Tudo parece bem organizadinho, as casas são bonitas, tem belos jardins, ruas bem tranquilas, famílias vivendo as suas vidas ali e aquela imagem quase publicitária do sonho americano. Só que existe alguma coisa
errada ali ao mesmo tempo. E o diretor vai deixando isso aparecer aos pouquinhos, primeiro através de pequenos sinais ali, depois através de sons, sombras, movimentos ali, coisas que parecem não pertencer àquele lugar de fato. Até que você percebe que aquela tranquilidade acabou de vez. E aqui entra uma escolha de direção que eu gostei muito. O filme não tem pressa de mostrar tudo logo de cara. Ele deixa você imaginar. E quando um dinossauro finalmente aparece, ele não parece simplesmente uma atração digital. Ele realmente parece um animal, um predador, alguma coisa que você definitivamente não gostaria de encontrar na sua rua. E isso eu achei, gente, fundamental. Criar essa expectativa, essa imaginação é o diferencial desse filme. E isso me leva a uma das minhas maiores surpresas. Eu acho que O Fim da Rua entende melhor do que muitos filmes recentes que dinossauros precisam ser assustadores. Durante muito tempo, o cinema ficou fascinado pela ideia de mostrar essas criaturas como maravilhas da natureza. E claro que isso funcionou em Jurassic Park, com certeza. Mas depois de tantos anos, existe uma tendência de transformar os dinossauros em quase personagens de parques de diversões. E aqui a lógica é completamente outra. Eles são animais, eles estão com fome e você é o alimento. E o filme não economiza na violência, não. Aliás, esse é um aviso que eu acho importante deixar. Não vai esperando uma aventura aí familiar, infantil ali com dinossauros. Apesar da aparência de blockbuster familiar, o filme tem momentos bastante violentos, sim, viu? Tem sangue e alguns ataques são realmente brutais. Então fica a dica para vocês. E o diretor, inclusive, encontra espaço também para um humor bastante cruel no meio disso. Às vezes você está completamente tenso e o filme simplesmente quebra essa tensão com alguma coisa absurda ali na tela. E eu gostei muito dessa mistura, eu achei muito divertido, gente. Mas o que faz o filme funcionar não são apenas os dinossauros. Eu acho que a família faz o filme funcionar muito bem também. O Greg e a Denise estão passando por uma crise no casamento. O Greg perdeu o emprego e esconde isso do restante da família. A Denise também guarda suas próprias ambições e frustrações ali. Os filhos percebem que alguma coisa não está certa, ou seja, antes mesmo de os dinossauros aparecerem, aquela família já estava tentando sobreviver a alguma coisa estranha que estava acontecendo. E esse é um dos elementos mais interessantes desse roteiro, porque o desastre externo acaba funcionando como uma espécie de catalisador. Eles não conseguem mais esconder os problemas, não conseguem simplesmente fingir que está tudo bem. Agora existe realmente uma ameaça concreta ali. E para sobreviver, eles precisam voltar a confiar uns nos outros. Não acho que o filme desenvolva essa parte perfeitamente bem, não acho, mas eu gosto bastante dessa ideia no filme, viu? E vamos falar das atuações, né? A Anne Hathaway está muito bem, ela carrega o filme nas costas. Na verdade, eu diria que ela é realmente o centro emocional desse filme. A Denise não é aquela personagem que simplesmente vira uma heroína de ação porque o roteiro decidiu que precisava de uma. Existe medo nela, existe insegurança, existe desespero, né? Mas também existe uma necessidade muito forte de proteger os seus filhos. E a Anne Hathaway consegue equilibrar essas duas coisas. Ela pode estar completamente apavorada e ainda assim ser a pessoa que precisa tomar a decisão seguinte. E isso dá bastante força a essa personagem. E sim, existe um momento envolvendo a Anne Hathaway, uma arma e um dinossauro ali, que é exatamente tão absurdo quanto você tá imaginando e funciona muito bem, gente, muito mesmo. Ela é excelente, tá aí nos 1000 filmes dela desse ano e ela tá entregando muito bem, viu? E temos também o Ewan McGregor, que também eu acho que tá atuando maravilhosamente bem. O Greg é um personagem mais fragilizado, ele tá tentando esconder da família que perdeu o emprego e ao mesmo tempo tentando manter a imagem de que consegue cuidar de todo mundo ali. E isso cria uma dinâmica bem interessante com a Denise, porque os dois estão tentando exercer esse papel de proteção enquanto internamente estão completamente perdidos com tudo aquilo. E eu também gostei bastante da Maisie Stella e do Christian Convery. Eles não parecem simplesmente duas crianças colocadas no roteiro para criar problemas para os adultos, né? A Audrey e o Brian
têm os seus conflitos próprios, eles têm personalidades diferentes e a relação entre os dois é muito mais natural do que aquela rivalidade artificial entre irmãos que aparece em tantos outros filmes que a gente assiste, que é até irritante, né? São personagens que parecem realmente viver naquela família. E isso me ajudou muito na imersão desse filme, gente, gostei mesmo. Tem outra coisinha que eu acho que o filme acerta, que é a reconstrução da década de 80, né? E eu não tô falando apenas do figurino ali, não. É muito fácil fazer um filme de época e pensar, coloca uma roupa antiga, um carro antigo e tá tudo certo, já vai ser suficiente. E aqui não existe isso, né? Existe um cuidado muito maior. A fotografia tem uma textura que ajuda a criar essa sensação de outra época. As casas, os objetos, os carros, a música, né? A maneira como os personagens ocupam os espaços. Tudo contribui com a atmosfera desse filme, e isso é importante porque O Fim da Rua quer recuperar uma experiência cinematográfica que lembra muito o cinema de aventura mesmo dos anos 80. Você sente a referência, né, que tá no Spielberg, existe um pouco de ET, existe um pouco de Jurassic Park, existe até aquela sensação de filme de verão em que você entra na sessão esperando se divertir ali e não necessariamente analisar cada detalhe da mitologia. Isso eu achei muito legal. Mas o David Robert Mitchell não fica preso na nostalgia não, viu? Ele usa esse repertório todo para construir o próprio filme dele, isso é bem importante. E tecnicamente o filme também é muito interessante, né? A fotografia ali ajuda a transformar aquele bairro em um espaço de tensão ali de verdade. A câmera muitas vezes deixa informações importantes no quadro, você olha para os personagens, mas existe alguma coisa acontecendo atrás dele, ou você ouve alguma coisa antes de enxergar realmente, ou vê uma sombra atravessar um espaço. É uma construção de suspense bastante clássica. E eu gosto quando um filme de grande orçamento entende que CGI não precisa significar olha como o CGI é bonito o tempo todo, sabe? Aqui muitas vezes o efeito visual está trabalhando para a narrativa. A criatura aparece porque precisa aparecer. Ela está ali para criar tensão, para modificar o comportamento dos personagens, para transformar aquele ambiente. E isso faz uma diferença gigantesca. E agora eu tenho que falar da trilha sonora do Michael Giacchino, que também entra nessa brincadeira aqui, entra muito bem. Ela claramente conversa com aquela tradição das grandes aventuras de Hollywood, né? Existe grandiosidade, existe heroísmo, existe suspense, mas também existe ironia. Em determinados momentos, a música cria uma expectativa de triunfo, enquanto a situação na tela está prestes a tomar outro caminho ali. Eu achei bacana demais. E eu acho que esse contraste representa muito bem o espírito desse filme, porque O Fim da Rua consegue ser genuinamente divertido sem transformar tudo em comédia, né? E ele sabe quando assustar, sabe quando emocionar e sabe quando fazer você rir também, e isso é muito importante. Mas agora a gente tem que falar de alguns probleminhas, né? Porque eu adorei esse filme, de verdade, amei esse filme, mas eu também não acho que ele seja perfeito, né? E o principal problema, para variar aqui de novo, é o roteiro. O Fim da Rua apresenta mais histórias do que ele consegue desenvolver, né? Tem a crise no casamento, tem a relação entre os irmãos ali, tem conflitos externos, tem o mistério sobre o que aconteceu, tem a narrativa de descobrir como voltar para casa, e no começo tudo isso parece ter uma enorme importância, né? Mas depois que os dinossauros entram de vez ali nessa história, algumas dessas linhas simplesmente vão desaparecendo e o filme começa a funcionar quase como uma sequência de situações de sobrevivência. Tem um problema, depois o outro e depois o outro. E nesse aspecto eu acho que ele poderia ter encontrado um equilíbrio melhor ali, viu? E o mesmo vale para o mistério. Eu gosto da ideia, gosto de histórias que não entregam imediatamente todas as respostas ali. O problema é que quando o filme começa a explicar o fenômeno, ele perde um pouco daquela força que tinha justamente quando era inexplicável.
sabe? Pra mim, esse filme é melhor quando está preocupado com a experiência do que quando tenta explicar a própria mitologia. Isso também afeta o terceiro ato pra mim. Logicamente, eu não vou entrar em spoilers aqui. Eu não achei um final ruim, não é isso, mas é provavelmente a parte do filme que menos me convenceu, viu? Eu achei um final seguro demais. Eu não esperava isso, já que o filme foi tão corajoso até então, né? E inevitavelmente a gente precisa falar um pouco de Jurassic Park, né? Porque esse é o parâmetro e não tem como fugir disso. Jurassic Park continua sendo uma grande referência gigantesca aqui para qualquer filme que coloque dinossauros na tela, mas eu acho interessante que esse diretor não tenta competir diretamente com ele. Ele não quer construir outro parque, ele não quer criar uma nova grande franquia. Ele pega uma família comum e coloca criaturas pré-históricas no quintal, e essa simplicidade é justamente o charme desse filme. E depois de tantos filmes tentando aumentar a escala cada vez mais, O Fim da Rua consegue ser interessante diminuindo essa escala. Não precisamos salvar o planeta, não precisamos impedir uma conspiração internacional, a gente não precisa de uma organização secreta. A gente precisa apenas descobrir como aquela família vai sair viva daquela situação. E pra mim, gente, isso já é suficiente demais, viu? Então, resumindo, gente, O Fim da Rua foi uma excelente surpresa pra mim. Ele tem alguns probleminhas sim, como o roteiro, que poderia desenvolver melhor algumas das histórias que apresenta, o mistério poderia ser mais bem trabalhadinho e o terceiro ato poderia ter sido um pouquinho mais ousado. Mas existe uma coisa que eu valorizo muito nesse filme, que é a personalidade. E isso, gente, O Fim da Rua tem de sobra. David Robert Mitchell recebeu um orçamento muito maior do que qualquer coisa que tenha feito anteriormente, e mesmo assim não parece ter abandonado aquilo que torna o cinema dele reconhecível ali. Ele transforma um bairro comum em um lugar super ameaçador. Ele usa silêncio, usa enquadramento, usa expectativa, brinca com o espectador e depois coloca dinossauros no meio de tudo isso. É uma combinação bem estranha ali, mas funciona muito bem. E acima de tudo, é um filme divertidíssimo. Eu achei muito divertido. É uma delícia de assistir esse filme. Eu saí ali da sessão com aquela sensação que, infelizmente, tá ficando cada vez mais rara no cinema, né? A sensação de ter assistido a um filme que simplesmente queria me proporcionar uma boa experiência no cinema, sem precisar transformar tudo em uma franquia, sem precisar explicar absolutamente tudo, sem precisar parecer maior do que realmente é. E O Fim da Rua sabe exatamente o que ele quer ser. Um filme de aventura, um pouquinho de suspense ali, uma história de família e principalmente um filme de dinossauros, e que os dinossauros ali são assustadores de verdade. E quando ele simplesmente abraça isso, gente, é realmente muito bom. O conjunto da obra funcionou muito bem mesmo, e eu acho que esse filme vale a pena ser assistido no cinema. Fica aqui a minha indicação. Eu acho que vocês vão gostar. Eu adoro filme de dinossauro, adoro filme de tubarão. E esse aqui me surpreendeu. Não é um novo Jurassic Park, eu acho que nem é a ideia ser. Eu não acho que ele seja perfeito, mas acho que é um filme que merece sim ser descoberto pelo maior número de pessoas possível. E principalmente merece ser visto no cinema, viu? Agora eu quero saber de vocês, já assistiram O Fim da Rua? Eu quero saber se vocês também compraram essa mistura de aventura dos anos 80 com terror suburbano e dinossauros. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse filme, comenta aqui. E se você gostou desse vídeo, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo que eu publico aqui toda semana. Vocês vão ajudar muito o canal, hein? Muito obrigada por ficar comigo até o final. Esse foi mais um Seleção Geek. Eu sou a Raquel e te vejo no próximo vídeo.